Thiago Ribeiro foi rápido como em campo. Tudo bem, Thiago? Prazer recebê-lo aqui no Arena, rapaz. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Prazer estar falando com vocês aí. Como é que tá sendo pra você esse porre de ficar em casa? Eu sempre digo aqui, Thiago, que é o seguinte, a gente reclama, a gente brinca, tá difícil, tá complicado e tal, mas nós somos privilegiados, né? Porque temos casa, temos uma condição, graças a Deus, boa de vida, tem alimento à disposição, uma condição de fazer um exercício físico e tal. Tem gente que convive com o mesmo problema que o nosso, porém com um monte de outras dificuldades. Então, reclamar faz parte da vida do ser humano, mas a gente, por vezes, tem que pesar o quanto nós somos privilegiados. Mas, analisando tudo isso e deixando tudo isso de lado, sem fazer vista grossa, obviamente, mas tá difícil pra caramba pra gente. Imagino pra você que é atleta, hein, Thiago? É uma situação totalmente diferente, né, do que a gente tá acostumado, né? Ficar em casa, você não poder sair à rua, né? Como a gente sempre faz na nossa vida, ir no restaurante com a família, num dia de folga, passear num shopping, né, com a família, enfim, viver uma vida normal, né? A gente está tendo que ficar sempre em casa, saindo só quando necessário, né, para ir num supermercado, numa farmácia, improvisando treinamento, no meu caso específico, né, no nosso caso dos atletas, né, em casa. Então, a gente está tendo que se adaptar a esse novo momento, mas assim, com a esperança que logo isso passe, né, para a vida de todo mundo voltar ao normal, todo mundo poder trabalhar, né, sair na rua, rever os familiares, os amigos, enfim, viver uma vida normal, né? Ô Thiago, boa noite, Vinícius Gris, legal ter você com a gente aqui na Arena 98. Queria que você falasse um pouco, para a gente começar essa conversa, do seu momento, né, depois da Série B do ano passado, essa escolha pelo Grêmio Novo Horizontino, que faz um campeonato paulista, ou fazia um campeonato paulista muito bom até a paralisação, apesar de ter ganhado poucos jogos, invicto ainda, e brigando pela classificação, né? Queria que você falasse um pouco do que te motivou para esse novo desafio e do quão ruim foi para vocês essa pausa, né, nesse momento onde o time vinha bem no Campeonato Paulista. Desde que terminou a Série B, né, do ano passado, com o Red Bull Bragantino campeão, né, foi quando surgiu o interesse do Novo Horizontino, e por se tratar de uma equipe que joga o Campeonato Paulista, né, que é o campeonato mais disputado do Brasil, né, eu aceitei essa proposta. O time vinha fazendo um bom campeonato, apesar de ter empatado assim muitos jogos, né, a gente estava invicto na competição, né, mas assim, o ponto negativo é que a equipe acumulou muitos empates, né? Num campeonato onde, no fim das contas, pode ter empate em número de pontos, né? A gente sabe que o que faz a diferença é o critério de desempate em número de vitórias, né? E a gente também estava no grupo onde mais pontuava, né? Palmeiras, Santo André. Então, com a campanha que a gente vinha fazendo, em outros grupos, a gente estaria ali, no mínimo, no G2, né? Para passar a próxima fase. Já no nosso grupo específico, que é o grupo que mais pontua, né? A gente estava ali em terceiro lugar, fora da zona de classificação. Mas, assim, enquanto o campeonato estava acontecendo, vinha sendo uma experiência legal para mim, bacana, né? Jogando aqui na região onde eu nasci, né? Que é a primeira vez que isso aconteceu, né, comigo. Nunca tinha jogado num clube aqui dessa região, mas assim, foi uma boa experiência. O meu contrato já até se encerrou, infelizmente se encerrou sem jogar, né, como agora no fim de abril também vai se encerrar o contrato de muitos jogadores, né, e esse campeonato voltando depois
muito provavelmente a equipe do Novo Horizontino, o clube vai terminar o campeonato sem seus principais jogadores, porque o contrato de todo mundo se encerrou, né? Então a gente fica triste por isso, né? Mas são coisas que acontecem, ninguém esperava essa pandemia, né, de coronavírus. Os clubes grandes já sofrem com isso, imagina os clubes do interior, né? Thiago, boa noite, prazer em conversar contigo novamente, ter aceito o nosso convite aqui de participar do Arena 98, né? Eu gostaria de tocar num assunto contigo, né, que inclusive elogiar a coragem que você teve há 2 anos atrás para relatar alguns problemas que você teve emocionalmente extra-campo, né, para depois ajudar o Bragantino na subida à Série A, né, dessa temporada. Para quem nos ouve aqui e assiste, você disputou a Série B do ano passado pelo Red Bull Bragantino antes de seguir agora para o Novo Horizontino, né, mas relatou o problema da depressão, né, conseguiu vencer através de ajuda de familiares, enfim. Que você tocasse um pouco nessa questão, se isso é meio que um tabu, né, no meio de vocês, jogadores. Como que foi a receptividade de ex-companheiros seus quando você relatou, de te dar força também, de até te elogiar pela coragem de tocar num assunto que, mesmo quem não é jogador de futebol, né, nós jornalistas ou de qualquer outra profissão, é um assunto meio tabu no Brasil, alguém realmente admitir e depois dizer, né, que venceu esse problema. Olha, para mim, depois que eu tornei isso público, né, nunca me trouxe problema em relação a convívio, né, com os meus companheiros, nunca foi um problema para mim. O pessoal algumas vezes conversava sobre isso comigo, mas era bem pouco mesmo, sabe? Então, assim, eu particularmente não tive, assim, dizer assim, eu percebi que teve alguém que ficou, né, com o pé atrás em relação a mim, né, pelas situações que eu vivi. Então, para mim, assim, o meu convívio com meus companheiros foi o mesmo convívio que eu tinha antes de passar por esse problema, sabe? Não notei nada de diferente, alguma coisa do tipo. E falando do problema em si, foi algo novo, né, que eu nunca imaginei passar, né? Algo novo que eu nunca imaginei passar. Na verdade, como eu relatei, né, quando eu tornei isso público, isso começou lá em 2014, né, quando eu ainda estava no Santos, antes da minha ida pro Atlético. Então, eu busquei forças em Deus, né, porque eu sabia que esse era o caminho para eu conseguir sair desse problema, sair dessa dificuldade, né. Eu também passei por psicóloga, né, na época do Santos, né, tive um acompanhamento ali com a psicóloga. Só um minutinho. 7h52 agora. Voltou. Estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Então tá. Então, tive um acompanhamento com a psicóloga do Santos, correto? Também passei por um acompanhamento com um psiquiatra ali na cidade de Santos. Estamos te ouvindo, Thiago. Passei ali também com acompanhamento com um psiquiatra na cidade de Santos, né? Fiz um tratamento de 9 meses, tomando antidepressivo, tomando remédio para ajudar a dormir. Mas, assim, diante de tudo aquilo que eu sentia do problema que eu passei, eu praticamente não senti melhora nenhuma, sabe? Com os medicamentos. Eu tomava remédio para dormir, mas não conseguia dormir, tinha muita insônia, sabe? Muita ansiedade, mas fiz o tratamento completo, né? Os 9 meses que durava o tratamento, eu fiz o tratamento, sempre passando por acompanhamento com a psicóloga, com o psiquiatra, mas assim, o que me ajudou realmente a superar isso, né? Que foi o fator determinante, foi minha fé em Deus, né? Eu coloquei ali minha fé em Deus, e não aceitei aquilo, porque o que eu pensava comigo mesmo? Não,
eu sou uma pessoa pra cima, alto astral, uma pessoa alegre. Eu não aceito esse tipo de situação, de sentir tristeza, desânimo, sabe? É como se a vida tivesse perdido o sentido. E eu decidi, no fundo da minha alma, lutar contra aquilo, que eu não ia aceitar aquilo porque aquilo não fazia parte de mim, correto? Então, me apeguei em Deus, fazendo as minhas orações, lendo a Bíblia, enfim, confiando em Deus mesmo, que tudo aquilo, em algum momento, ia passar. E graças a Deus, o tempo foi passando, eu fui melhorando, e graças a Deus estou recuperado. Ô, Thiago, só pegando uma carona antes de seguir o giro aqui, o Alê também tá no estúdio, quer te fazer uma pergunta. Você acha que você buscou apoio espiritual, cuidou da parte espiritual, obviamente, mas quando você ainda estava... Como é que você notou que você estava mal? Como é que você notou que você estava com depressão? O que estava acontecendo que te fez imaginar e procurar ajuda? E você acha que aceitar o problema e posteriormente procurar uma ajuda foi fundamental? A partir de quando e o que você sentia quando você notou que não estava bem? Olha, Everton, é uma situação, essa pergunta que você fez, assim, é interessante, porque no início de tudo, nem eu entendia. Eu percebia que tinha algo de anormal acontecendo comigo. Isso eu percebia. Agora, eu não conseguia identificar o que era que estava acontecendo comigo, né? Uma situação, assim, bem diferente, né, de tudo que eu já vivi. E eu sentia muita... Como que eu posso dizer para vocês entenderem? Muita tristeza, muita angústia, sabe? Um sentimento que ficava dentro de mim, uma coisa realmente muito ruim, e eu tentava de tudo, sabe? Para ficar feliz, para me alegrar, só que era algo assim que era muito forte. O sentimento que eu tenho, e eu tenho certeza que era algo nesse sentido que acontecia, era como se alguma coisa assim muito ruim, alguma coisa assim maligna mesmo, do mal, tivesse ali tentando destruir a minha vida, sabe? Para eu não ter mais alegria para nada, para perder a razão de viver, né? E eu fico triste porque, pegando aí as notícias que a gente sempre está vendo, né, na imprensa, de pessoas que cometem suicídio, que tiram a própria vida, né? Porque estavam ali com depressão ou passando por algum momento difícil. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Depois que eu passei por esse problema, antes eu não conseguia entender por que pessoas tomavam esse tipo de atitude, né, de tirar a própria vida. Mas depois que eu passei por isso que eu passei, hoje eu consigo entender um pouquinho por que as pessoas tomam esse tipo de atitude, porque é algo tão desesperador, é algo tão terrível que a pessoa está sentindo ali dentro dela, que muitas vezes ela não procura ajuda primeiramente em Deus e também a ajuda das pessoas que ela ama. Então a pessoa acaba fazendo algo ali, né, que nem ela mesma às vezes está entendendo o que ela está fazendo e tirar sua própria vida, né? Porque realmente é algo terrível, né? Mas graças a Deus, como eu te falei, eu busquei forças em Deus, na minha família, nas pessoas que eu amo, né? Minha esposa também me ajudou muito, né? Me ajudou muito nisso e foi um fator, assim, fundamental. Primeiramente Deus, né? E depois o apoio dos familiares e amigos para eu conseguir superar isso, porque muitas vezes eu entrei em campo, o Everton, e todos que estão aí, né? Vinícius, o Léo, muitas vezes eu entrei em campo para jogar futebol, que é uma das coisas que eu mais amo, né? Na minha vida, e muitas vezes eu entrava em campo sem alegria nenhuma, sem vontade nenhuma, fazia gols e não sentia alegria, não sentia, sabe, aquele sentimento de êxtase, né, no momento que você faz um gol, que você consegue vencer um jogo. Ali realmente eu comecei a ficar muito preocupado, porque nem eu me reconhecia, né, naquele momento ali. Mas como eu falei, graças a Deus, passou, fica a experiência. Acredito que com essa experiência que eu vivi, eu possa também ajudar outras pessoas, né, que ouvem aquilo que eu estou falando, e talvez isso pode também ir de encontro, né,
com que outras pessoas estão passando e, de alguma forma, poder ajudar outras pessoas também, né? Ô, Thiago, é o Alexandre, prazer falar com você aqui no Arena 98. Primeiramente, eu vou só deixar o Everton chamar um intervalo, depois a gente volta, mas eu não, sem perguntar agora, eu quero só te parabenizar, cara, realmente, por essa coragem de falar, de colocar e de expor isso em público, porque é realmente uma coisa que muita gente não entende que é uma doença, realmente, né? E que a necessidade de se procurar ajuda profissional, como você tá falando, né? De buscar aí um remédio na fé, de um remédio profissional, e realmente parabéns, cara. Você já tem uma carreira vitoriosa, né? Seu currículo mostra isso. Eu acho que é mais uma vitória, mais um título pra você, cara. A coragem que você tem de expor isso e realmente falar sobre esse assunto tão naturalmente e superar isso aí, cara. Realmente parabéns. Eu te cumprimento aqui publicamente por essa atitude que você tem. Te admiro bastante por causa disso. Você sabe que tem uma coisa que chama atenção, Thiago, antes de chamar o intervalo aqui, já que a gente entrou no assunto. O Boechat, o saudoso Ricardo Eugênio Boechat, nosso colega de Band, o Boechat, ele fez um relato numa oportunidade no Facebook, porque o Boechat, realizado, uma família maravilhosa, um salário astronômico, morava bem, dotado de uma inteligência acima da média, um cara extremamente respeitado no jornalismo, muito querido por todos. Esse cara teve o mesmo problema e ele falou a mesma coisa no relato. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele, mas ele sentiu uma angústia, um aperto no peito e nada, nem os filhos dele, as filhas dele, os filhos em geral, que ele tem mais de duas, né? Nem os filhos dele traziam alegria. Ele perdeu o tesão de viver, ele perdeu a alegria de viver. Ele ia trabalhar como se fosse, achava tudo um porre, achava tudo chato, não tinha entusiasmo, o dinheiro caía na conta, e é muito dinheiro, caía na conta e ele não estava nem aí. O relato dele, o fato dele ter relatado o problema, onde começou e o que ele fez para sair disso, foi muito bonito, e ele relatou isso contando com riqueza de detalhes, como você está contando agora, e o Alê falou com razão, né? É muito interessante quando as pessoas abrem o coração, explicam sobre isso, porque uma explicação sua aqui, da maneira que você fez, pode ajudar muita gente que está ouvindo o programa e que pode ter uma mas tem medo de assumir, medo de abrir, até procurar um especialista, né, Thiago? Ô Everton, só um complemento, Thiago, isso que você falou que consegue entender da pessoa, às vezes, tirar a vida. Muita gente não entende que, às vezes, a pessoa ela não quer acabar com a vida dela. Ela quer acabar com a dor que ela tá sentindo, né? Então, ela quer tirar um pouco daquela situação que ela tá vivendo e a forma que ela encontra é essa, sabe? Então, assim, parabéns realmente, Thiago. Eu entendo realmente o que você tá falando e é realmente um assunto muito interessante e é muito válido ser tocado, sim. Obrigado. Em cima do que o Everton falou, olha, diante de tudo que eu vivi, e olha que eu tô relatando para vocês aqui, somente o resumo do resumo do resumo, né? Porque só quem passa por isso sabe como é que é. Por mais que os familiares estão ali do teu lado, eles estão acompanhando ali teu sofrimento, mas na verdade, quem sabe 100% do que está acontecendo, primeiramente, é só Deus e a pessoa que está passando. Somente. Porque uma coisa eu falo, as pessoas que estão aí nos assistindo, né, se porventura tiver alguém passando por algum problema do tipo, né, o que eu posso dizer é o seguinte: primeira coisa que foi fundamental para mim, e acredito que isso é o fundamental para qualquer pessoa que passa por esse tipo de coisa. A primeira coisa é ter fé em Deus. É o primeiro ponto para essa pessoa sair de uma situação assim. Segunda coisa que eu oriento: busca a ajuda de um psicólogo, busca a ajuda de um psiquiatra, né? Faça a sua parte. E confiando, a fé, a gente tem muitos exemplos aí de que a fé, ela tem uma força muito grande. Quando a pessoa tem fé que ela vai conseguir superar alguma situação difícil, a chance dela superar é imensamente maior. Se a pessoa deseja alcançar algo na carreira profissional, por exemplo, e se ela acreditar realmente naquilo, a chance dela alcançar aquilo que ela pretende é muito grande. Então,
a pessoa não pode desanimar, a pessoa não pode se entregar, porque realmente as pessoas que se desesperam ao ponto de tirar a própria vida, não é porque eles não querem viver mais. Foi exatamente o que o Alexandre colocou. Que a pessoa está sentindo tanta dor, tanta angústia, que ela não sabe mais para onde buscar ajuda e acaba tomando uma atitude aí que depois não tem mais volta, né? Então, fé em Deus, buscar ajuda de profissionais, se apegar na família e mesmo que a situação momentânea esteja muito ruim, acreditar que isso vai passar, que é só um momento. A nossa vida é assim. A gente não vive só de momentos bons e também não vivemos só de momentos ruins. A nossa vida é um elevador. Uma época a gente está bem, outra época nem tanto, e depois fica bem de novo. A gente tem que entender que isso faz parte da vida. E a gente tem que usar as experiências para aprender com isso e seguir a nossa vida e, na medida do possível, procurar ajudar pessoas que estejam precisando. Muito bem, 8h05, um excepcional relato aqui do Thiago Ribeiro, que passou pelo problema da depressão, se curou, e nada melhor do que o relato de quem passou pelo problema. E está muito claro, a forma que o Thiago falou aqui foi uma forma de fácil entendimento, né? E você que está aí do outro lado ouvindo a gente, de repente está passando pelo problema, está ouvindo o relato de quem passou pelo problema, mas hoje está muito bem. Ô Ale, pergunta para o Thiago Ribeiro, Ale. Muito bem, ô Thiago, a gente está num momento, né, de rever jogos antigos e tal, tem muito jogo antigo passando na televisão, e alguns dias atrás reprisaram aquela final da Libertadores que você participou pelo Cruzeiro, né, contra o Estudiantes, que infelizmente o Cruzeiro perdeu 2-1 no Mineirão, e que você, né, aos 40, se eu não me engano, 43, 44 do segundo tempo, mete uma bola na trave ali, no travessão, que poderia ter empatado o jogo e ter mudado o destino das coisas ali. Como é que foi o clima daquele jogo, cara? O que aconteceu realmente no vestiário? Vocês estavam muito prontos para ganhar aquele jogo e acabou sofrendo aquele revés. Como é que foi a atmosfera, tudo que cercou aquele jogo, que poderia ter sido aí um dos mais importantes, né, da sua carreira? A atmosfera era a melhor possível, né? A gente jogou na Argentina, trouxemos um empate, né, 0-0, com o Mineirão lotado, era só vencer o jogo e conquistar o título, né? Só que, se a gente for analisar o jogo em si, a nossa equipe, até o gol do Henrique, né, que a gente sai ganhando de 1-0, o time não vinha jogando bem. O time não estava jogando bem aquele jogo, sabe? O Estudiantes estava jogando melhor que a gente. O Fábio fez ali, se eu não me engano, 2 defesas, ainda quando o jogo estava 0-0, que salvou a gente ali de começar perdendo o jogo. Então, mas mesmo você jogando mal, é compreensível, porque uma final tem muitos ingredientes, né? Mas, assim, é igual um ditado que eu já ouvi, né? Final você não joga, né? Você vence. Mesmo a gente mal no jogo, o adversário jogando melhor que a gente, mas a partir do momento que a gente fez 1-0 com o Henrique, o que você pensa? Agora ninguém tira o título da gente, né? O time não vinha bem e consegue fazer um gol, sair na frente do adversário, agora é só segurar, no mínimo 1-0, o título é nosso. Só que a gente teve a infelicidade porque não deu nem coisa de 5 minutos que a gente fez 1-0, a gente tomou o empate. Então a gente tomou o empate no momento errado, porque eu acredito assim, o Estudiantes, ele ia se lançar para o ataque, né? Se a gente não toma o empate naquele momento ali. Então a chance da gente fazer o segundo gol seria muito maior, porque o adversário ia começar a se desesperar, é o último jogo da competição, eles iam se arriscar, e a chance da gente ali conseguir ampliar o marcador, né, e ficar cada vez mais próximo do título seria muito grande. Mas a partir do momento que empatou o jogo logo na sequência do gol do Henrique, continua aquele jogo fechado, o Estudiantes defendendo, e o título a favor do Estudiantes foi definido numa bola parada, né, um escanteio, que o Bocelli acabou fazendo o gol da virada, e acabamos perdendo o título. E falando do lance do meu chute,
Olha, até hoje eu lembro daquele chute, daquele lance, porque se aquela bola tivesse entrado, seria provavelmente o gol mais bonito da minha carreira e também o gol mais importante, né? Porque seria um gol ali que colocaria de novo o Cruzeiro com chances de conseguir o título, né? Então, eu posso dizer assim, sem medo de errar, que é o lance assim da minha carreira inteira, que se eu pudesse escolher um lance para fazer a bola entrar, seria aquele lance daquele chute. Não fica assim não, porque na final da Libertadores quem brilha normalmente erra o pênalti na final. Então se você fizesse o gol, você ia perder o pênalti. Você ia dar o título pros caras. Pensa assim que vai te confortar. Ô Thiago, por falar em Cruzeiro, né, queria que você falasse um pouco da sua visão, né, do que aconteceu no clube no ano passado, de como você viu a distância, o rebaixamento do clube. E muita gente, a gente até estava falando no início do programa da situação financeira do Cruzeiro, de tudo que aconteceu, e a gente sabe que os problemas do clube não vêm de hoje, né? Você também está acompanhando de perto a situação financeira do Cruzeiro por interesse próprio também, porque é um dos muitos que ficaram para trás aí na folha de pagamentos, né? É uma situação assim até difícil de acreditar, né? Um clube da grandeza do Cruzeiro, né? Acontecer tudo que aconteceu, né? E o resultado de tudo que aconteceu culminou no rebaixamento da equipe, né? Porque não é um jogo ou dois jogos apenas que define o rebaixamento de uma equipe. Tem que fazer muita coisa errada para uma equipe grande como o Cruzeiro ser rebaixada. Do mesmo jeito, quando outras equipes grandes aqui no Brasil foram rebaixadas, por exemplo, o próprio Atlético, né? O próprio Corinthians, o Palmeiras, enfim, muitos clubes grandes, né? O Internacional. Clubes desse porte, para cair para a segunda divisão, é porque tem que ser cometido, assim, muitos erros. Não é poucos, não, é muitos. E eu posso, assim, falar de fora, né? De fora, porque não estava lá dentro. Mas eu acredito, assim, que de todas as equipes grandes do Brasil que caiu para a segunda divisão, essa queda do Cruzeiro foi a pior de todas. Porque o rombo que o clube ficou, né, devido a esse acontecido, eu acredito que nenhum outro clube grande que caiu no Brasil, na história, ficou numa situação tão complicada no ano seguinte, que era o ano de jogar uma Série B, como o Cruzeiro ficou, né? Então, eu lamento, porque é um clube que eu joguei, que eu tenho carinho, né? Da mesma forma que eu tenho carinho pelo Atlético também, pelo Santos, pelo São Paulo, enfim, pelos clubes que eu joguei, né? A gente lamenta por ter acontecido isso com o Cruzeiro, né? Que pessoas sem responsabilidade, né, fizeram o que fizeram com o Cruzeiro e por isso que o clube chegou na situação que está, né? Léo Gomide. Ô Thiago, até pegando até um gancho aí dessa sua última resposta, né? Que a administração realmente foi um dos fatores que talvez o principal, né? De ter feito o Cruzeiro cair para a Série B nessa temporada. Mas no ano passado você teve a experiência de jogar no Red Bull, né? O Bragantino, que é um modelo de administração totalmente diferente, né? Eu queria te perguntar, para você que já passou por Cruzeiro, Atlético, Santos, São Paulo, Bahia, enfim, né? Tem um currículo já que jogou no exterior. Se o que você vivenciou ali no Red Bull Bragantino em termos de como administram o futebol, como enxergam o futebol, você diria mesmo que é muito diferente da realidade dos clubes tradicionais, né? Que não tem o mesmo modelo, e que se você acredita que vai ser um projeto mesmo duradouro e que vai incomodar no Brasil? Olha, eu posso dizer sem medo de errar. E olha que eu já joguei em clubes organizados, hein? Quando eu joguei no São Paulo na época, de 2005 a 2007, era um clube muito organizado. No próprio Cruzeiro, né, os 3 anos que eu estive, muito organizado. Praticamente não tinha problema de salários atrasados, esse tipo de coisa. O próprio Santos também é um clube organizado, se bem que no Santos, depois de um tempo que eu cheguei ali, a situação já não estava assim
tão organizada, né? Estava um pouco bagunçado ali no final. O próprio Atlético também é um clube organizado, né? No 2015, que eu joguei pelo Atlético, né? Então, assim, eu joguei por clubes organizados ao longo da minha carreira, mas uma coisa eu posso dizer, nada se compara com a organização do Red Bull Bragantino. Nada se compara, porque é algo assim, altamente profissional, é uma organização em todos os sentidos, em tudo que você pensar, desde estrutura, a suporte dado para os atletas, pagamentos feitos antecipadamente, premiação de dar inveja em outros clubes grandes do Brasil. Então, é um projeto que veio para ficar realmente, e vocês podem esperar que esse clube só vai crescer a cada ano que passar. Realmente vai ser um clube assim, que vai incomodar com o passar dos anos, como é o RB Leipzig na Bundesliga, por exemplo, né, que está ali brigando com o Bayern pelo título alemão, está classificado, se eu não me engano, né, para as quartas de finais da Champions League. Então, é um projeto realmente que veio para ficar e é um clube que vai crescer e incomodar bastante. São 8h22. Vamos para mais uma bateria de perguntas aqui, para a gente liberar o Thiago também. Temos muito a falar ainda de Cruzeiro e Atlético nesta noite de Arena 98. Antes da gente seguir aqui, deixa eu só falar da Facilita Brasil aqui para você protocolar o recurso sem complicação, recuperar sua carteira. Está com excesso de pontos na carteira de motorista? Quer que alguém protocole o recurso para recuperar sua carteira? Ou vê aí, de repente você tomou uma multa injustamente? Precisa protocolar um recurso? Então, meu amigo, fale com a Facilita Brasil, 994525005, 994525005 ou pelo facilitabrasil.com. Fala lá com o Andrezão, porque é fácil, é rápido e você ainda pode dividir em suaves prestações. Bata um papo com a Facilita Brasil, 994525005 ou no facilitabrasil.com. Ô, Thiago, estando próximo, obviamente que ninguém aqui está te aposentando, né? Mas estando próximo, de repente, de parar com o futebol, você pretende seguir atuando, trabalhando no futebol, ou você pretende fazer outra coisa, enfim, aproveitar mais a vida e tudo que você conquistou ao longo desses anos todos? Olha, eu ainda pretendo, Everton, jogar mais alguns anos, né? Acredito que fisicamente ainda posso jogar em alto nível por alguns anos, mas quantos anos vai ser, não sei, né? O tempo vai dizer, né? Eu procuro assim, eu não procuro colocar uma data, né? Uma idade até quando eu vou jogar. Isso aí a gente vai observando no nosso físico, no nosso corpo. Enquanto você vê que o corpo está respondendo bem e que você está conseguindo jogar competitivamente, com competitividade, não tem por que você querer parar de jogar. Tem que jogar. Enquanto você estiver rendendo, sendo competitivo, vai jogando. No momento que você vê que já está com uma certa dificuldade, que não está conseguindo mais manter o mesmo ritmo, aí eu sou da seguinte opinião, não vou passar vergonha, né? Você tem que jogar enquanto você está preparado para jogar um futebol de alto nível. Quando você vê que a situação já não está mais como antes, né? Que você não está conseguindo mais manter aquilo que mantinha antes, aí a melhor coisa é parar. Sobre o pós-carreira, eu gosto muito assim de acompanhar futebol, de analisar taticamente, né, o que acontece dentro do futebol. Eu tenho a minha filosofia daquilo que eu acredito do futebol. Eu sou ainda jogador, mas eu sou uma pessoa que entende futebol assim. Para mim, para jogar futebol em alto nível, como a imprensa num todo sempre cobra, né? Um futebol melhor jogado no Brasil, com toque de bola, equipes que saibam o que faz com a bola, né? Jogar com as linhas ali compactas. Para você jogar um futebol de alto nível, você tem que correr riscos. E para você correr risco, você sabe que às vezes você vai perder jogos justamente pela filosofia de jogo que você tem. Porque para você jogar um futebol de alto nível, um futebol de sufocar o adversário, o que você precisa fazer? Pressão alta,
marcar em cima, colocar a linha de defensor lá próximo do meio de campo. Às vezes, em alguns momentos, você tem que colocar os 10 jogadores de linha no campo adversário e o goleiro ficar ali, mais ou menos ali, um pouco para fora da área. Por quê? Porque num lançamento longo, ele vai ser o líbero. Se mete uma bola para um jogador de velocidade, ele vai ser aquele jogador que vai fazer a cobertura. Então, eu sou fã desse estilo de futebol. Por isso que eu gosto muito de ver, por exemplo, o Barcelona jogar, né? Esses clubes que jogam como o Santos, do Sampaoli, jogava também, né? Correndo riscos, mas para se jogar um futebol competitivo tem que ser assim. O Flamengo também, do Jorge Jesus, joga um futebol que ele corre riscos. Só que a qualidade dos jogadores é acima da média. Então, quem sabe aí no futuro, né? Se for da vontade de Deus, se for para continuar no futebol, eu ainda não parei para pensar nisso, mas se for para continuar, eu pretendo seguir como treinador. Ô, Thiago, até um pouco dentro desse assunto de modelo, de estilo de jogo mesmo, né? Um debate que a gente tem tido muito aqui em Belo Horizonte esse ano por conta do rebaixamento do Cruzeiro, com relação ao estilo de jogo da Série B, né? Que é um campeonato que a gente sabe que é um pouco diferente, mas teve, por exemplo, o diretor de futebol do Cruzeiro deu uma declaração que caiu muito mal, de que precisava contratar jogador com perfil de Série B, que o Flamengo talvez não tivesse facilidade para jogar a Série B, porque o campeonato é completamente diferente. O que você pensa disso? Você que jogou a Série B do ano passado, o que você pensa desse tipo de necessidade de alterar o modelo de se jogar para disputar uma Série B? Eu sou da seguinte opinião: futebol é igual em qualquer divisão. Não tem essa, na Série A você joga de um jeito, na Série B você joga de outra. Por exemplo, vou dar o exemplo do time que você citou, o Flamengo, né? Eu penso totalmente diferente do que o diretor do Cruzeiro falou. Para mim, o Flamengo jogando uma Série B, talvez aí faltando 15 rodadas já teria conseguido o acesso, né? Porque é um time que joga futebol, e quem joga futebol, como o Flamengo joga, vai conseguir vencer jogos com frequência. Então, o Cruzeiro hoje, a gente sabe, falando do Cruzeiro, né? Que está numa situação financeira difícil, né? Talvez ele gostaria de contar com alguns jogadores que ele não tem condições de ter, né? No grupo. Aí, como se diz, se você não pode contratar aquele jogador que você gostaria, você vai contratar aquele que é possível, né? Então, o que eu posso dizer da Série B é o seguinte, é diferente da Série A no sentido do quê? Série B é um campeonato mais de correria, né? Muita marcação, pouco espaço para jogar. Às vezes ali fica um jogo muito truncado, né? Muitas faltas. Série A você vê jogo mais aberto, né? Equipes que vão jogar fora de casa, mas marcam pressão. Mesmo fora de casa procura ter a bola para jogar, né? São equipes que gostam da bola. Então na Série A automaticamente se tem mais espaço, né? Para jogar. Já na Série B, talvez alguns jogos você não tem tanto espaço para jogar, porque são equipes, às vezes, que marcam mais, né? Marcação mais dura, com faltas. Mas, assim, o que eu entendo sobre a questão da Série B para a Série A? Se você tiver um time de qualidade, por exemplo, se o Cruzeiro montar um time de qualidade, ele vai se sobressair em cima dessas equipes que jogam na defesa, às vezes que joga sempre procurando uma bola apenas para ganhar o jogo ali de 1-0 ou para levar um empate, né, para casa. Então, para você superar esse tipo de situação, como vou dar o exemplo do Red Bull Bragantino mesmo. Ano passado nós subiu com total tranquilidade. Por quê? Porque quem acompanhou o Red Bull jogar, não parecia uma equipe de Série B. Porque é uma equipe que jogava com a bola no chão, saía jogando, apertava, tocava no goleiro, os zagueiros abriam para dar opção, a equipe saía tocando bola desde o campo de defesa. Então, é um estilo totalmente diferente do que se vê na Série B, né? Então, isso prova que quando você joga futebol, você vai ter êxito, seja de Série A, seja de Série B, seja de Libertadores. O Flamengo está tendo êxito na Libertadores, porque antigamente se falava assim, para ganhar Libertadores tem que ter um time que pega, tem que ter um time que bate. E o Flamengo provou que não. O Flamengo ganhou Libertadores sem bater, marcando firme, mas jogando futebol.
O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro da mesma forma, jogando futebol. Então, quem joga futebol vai ter êxito sempre, né? Então, o Cruzeiro, para ter êxito na Série B, vai ter que ter um time que joga dentro das características que o Cruzeiro sempre jogou, né? Jogando um futebol com posse de bola, ofensivo. O Cruzeiro montando um time com essa característica, acredito eu que sobe para a Série A. Thiago Ribeiro, legal demais. Você tem uma pergunta para ele, Gomide? Rapidinho, Thiago, desde que você surgiu, né, lá no Rio Branco de Americana, depois passou para São Paulo, teve uma rápida passagem pela França, enfim, toda a sua carreira, você sempre foi um jogador mais de lado de campo, né? É destro, mas saindo ali de fora para dentro pela esquerda para arrematar mais, finalizando, né? Você acha que a posição que você cresceu jogando, fez a sua carreira, esse jogador de lado de campo, foi uma das que mais se modificou aí ao longo dos anos? Quem joga pelo lado agora volta muito para pegar o lateral, não que você fizesse, mas agora precisa ajudar um pouco mais nessa questão de compactação das linhas e menos espaço para jogar. Você vê que nessa trajetória aí, você ia um contra o adversário, antes você tinha mais espaço do que encontra hoje? Não, sem dúvida. Mesmo jogando aberto, né, vários jogos eu tive que fazer esse papel também, voltando para marcar, para ajudar, mas em alguns momentos eu ficava no meio termo, né? Eu não voltava muito, até porque ao longo da minha carreira, eu sempre fui um jogador, mesmo jogando aberto, que fazia gols, né? Faço meus gols. No Cruzeiro fiz muitos gols, no próprio Atlético fiz gols, enfim, pelos clubes que eu passei. Porque a minha principal característica é o jogo ofensivo, né? Então, eu não sou fã de ponta que tem que ficar voltando muito para marcar a lateral. Porque você fica ali seguro na defesa, defendendo bem, tirando espaço do adversário, porém, você deixa a desejar no ataque. Aí, por isso que a gente está vendo hoje muitos pontas que jogam aí, são 38 jogos no Campeonato Brasileiro, o cara joga lá 38 jogos e termina o campeonato com 3, 4 gols. Porque, na verdade, ele às vezes parece mais um jogador para defender do que propriamente um jogador para atacar, né? Então, quando você tem jogadores com qualidade técnica boa, eu acredito que você não precisa, por exemplo, fazer esses jogadores ficar voltando tanto, né? Você tem que ganhar aquilo que eles têm de melhor. Por exemplo, você tem um Bruno Henrique do Flamengo. Você vai falar para o Bruno Henrique ficar voltando lá atrás para acompanhar a lateral? Até um certo ponto ele acompanha. Depois ele tem que ficar preparado para o contra-ataque, né? Então, o que eu vejo aí? Tem muitos pontas que têm boa qualidade, né? Só que muitas vezes é sacrificado num esquema que eles têm que voltar muito e isso acaba prejudicando eles. Aí eles é criticado pela imprensa, é criticado pela torcida, por quê? Mas esse cara não faz gol. Mas esse cara faz um gol a cada 10 jogos. Mas muitas vezes o esquema que o treinador usa acaba prejudicando, né, esse jogador. Então, se no futuro ser um treinador, eu sou da seguinte opinião. Eu quero pontas que façam a diferença na frente. Porque se o ponta voltar só para ocupar espaço, para mim já tá bom demais. Porque o importante para mim é ele definir jogos para mim. Não é ele marcar o lateral, correto? Então, eu sou da seguinte opinião, o que faz a diferença no futebol ainda é a qualidade técnica, né? Então, eu sou da opinião que ponta é um atacante que joga pelos lados, mas ele é um atacante, ele não é um secretário de lateral. Muitos treinadores veem os pontas como se fosse um secretário de lateral, e por isso que muitos pontas são criticados, porque tem essa incumbência de marcar, e o que acontece? Deixa a desejar na frente. Às vezes a bola passa na frente do gol, onde o ponta tá. Não deu tempo dele chegar, porque ele voltou muito para ajudar e não estava lá no lugar certo para fazer o gol. Tá vendo, Gris? Você que gosta de retranca, 8h35. Ô, Thiago, obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado de coração pelo seu depoimento sobre o período complicado da sua vida, período que você entrou em depressão. Um depoimento extremamente importante para muita gente que está ouvindo o programa. Se cuida da família aí, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Everton. Foi um prazer estar participando com vocês aí. Para mim também foi uma alegria poder revê-los, né? Já tinha um bom tempo que eu não via
vocês, né, falando aí no 98, né? Grande abraço pro Grícia aí também, pro Alê, pros Alê, né? Foi um prazer estar participando aí com vocês, pro Léo também, e para todos os ouvintes, né? Para todos os ouvintes aí que estão acompanhando a gente, um grande abraço para vocês aí, foi um prazer.